Olá! Nesse vídeo iremos aprender como identificar o acoplamento entre as classes. Você se lembra o que é acoplamento? Bom, acoplamento, então, se refere à conexão entre as classes. Uma classe irá depender de uma outra classe, então ela precisa se conectar a uma outra classe para realizar as suas responsabilidades. Bom, e você deve estar se perguntando então, professor, como é que eu consigo ver o acoplamento entre as classes? Bom, nós podemos primeiramente dar uma olhada nos diagramas de classes, né? Toda relação entre uma classe e outra é um acoplamento. Entretanto, o que nós devemos fazer? Deixar com que o número de conexões, quer dizer, então o número de classes acopladas, seja pequeno. Pequeno tão quanto? O tanto suficiente para a classe fazer a sua responsabilidade. Então, observando esse diagrama aqui do primeiro código, da qual eu considero um design ruim, pois as classes, né, que basicamente foram duas classes programadas, a classe cadastro e a classe relatório, elas possuem muitas responsabilidades. Bom, aqui, se nós formos analisar o diagrama, parece que tem poucas, apenas uma em cada classe, correto? Na qual a tela cadastro, ela herda de JFrame e a tela relatório herda de JFrame. Poxa, professor, é só uma. Mas aqui nós temos também o problema da coesão, né? As quantidades de responsabilidades numa determinada classe. Bom, se analisarmos o código dessa classe, vamos ver que não é somente uma classe que essa classe cadastro depende. Vamos começar então a analisar o seu código? Bom, desde o início, lá, né, após a definição de qual pacote essa classe pertence, nós temos a seção de imports na linguagem Java. Por meio da análise das imports, nós conseguimos já começar a prever quais são as classes que uma determinada classe está se conectando. Então, aqui no caso da tela cadastro, né, ela está se conectando com Connection, Prepare Statement e Driver Manager. Bom, já são três classes que não apareciam naquele diagrama de classes. Bom, então, esse daqui vai nos indicar quais são as classes que estão acopladas. Entretanto, não é somente isso, né? E também tem outra consideração. Nós podemos importar classes em que nós não estamos utilizando no código. O melhor é o quê? Remover esses trechos de códigos de import da qual nós não estamos usando. Ok? Então apague quando não for utilizado, quando uma determinada classe que foi importada antes, né, que se declarou-se a importação, e na verdade ela não está sendo usada. Apague esta linha de código. Bom, e analisando então esses imports, nós conseguimos identificar algumas classes. Bom, e através do código restante, né? Então, por exemplo, se nós analisarmos aqui, olha, nós importamos Connection, Prepare Statement e Drive Manager. Só que o JFrame, que nós vimos lá no diagrama, né? Ele não foi importado. Por quê? Porque na programação aqui, o programador preferiu colocar o caminho completo do pacote. E desta forma, não é necessário incluir o import. Então, veja, embora o JFrame não apareça no import, ela é uma classe da qual a nossa classe cadastro está acoplada, pois ela precisa desse JFrame. E a mesma coisa com outros elementos de interface. JButton, JLabel, JTextField, né? São alguns elementos de interface que são utilizados na tela cadastro para a construção da interface gráfica de usuário. Portanto, a tela cadastro, ela também depende dessas classes. E também nós podemos analisar não somente, né, os atributos da classe, como nós fizemos aqui anteriormente, né, e a declaração da classe, mas é importante também analisar os métodos das classes. Bom, então aqui nós temos um exemplo, né, em que, de forma semelhante,
o programador resolveu colocar o caminho completo do pacote da classe. Dessa forma, ela não aparece no import, mas ela é uma classe utilizada por essa classe, que é a Action Event. Essa Action Event, então, é uma classe a qual o cadastro está acoplado. Bom, existem outras, né? Outros métodos que vamos usar, mas isso aqui já nos dá umas ideias de como identificar as classes em que uma determinada classe está acoplado ou possui algum tipo de relacionamento. Bom, desta forma, então, a tela cadastro, né, ela não depende somente de JFrame, mas ela depende de Action Event, JLabel, JButton, JTextField, né? Vai depender também, veja, né, que nós identificamos, né, a Connection, Prepare Statement, Drive Manager, há também a SQL Exception, né, porque aqui pode tratar ter um erro, né, de requisição SQL, então ela também depende desta classe. Essa daqui, então, é da classe cadastro. Podemos fazer a mesma coisa com o código da classe relatório. E nós iremos identificar, então, que relatório não depende somente de JFrame, mas ela está acoplada, né, a JTable, a JScrewPane, a Default Table Model. Para que isso daqui? Para exibir a tela, os carros cadastrados em formato de tabela. Bom, ela precisa depender também do JButton, que é o botão atualizar, e o JLabel, que aparece aquele texto em cima da nossa tela, que é o carros cadastrados. Bom, ainda na relatório, como ele vai precisar se conectar com o banco de dados, buscar informações no banco de dados, né? Ele vai depender das classes Connection, Prepare Statement, Drive Manager, Result Set e SQL Exception. Okay? Então veja que havia várias dependências, né? Vários acoplamentos escondidos na nossa programação, o que é normal ter alguns, né, acoplamentos. Entretanto, temos que evitar o excesso. Qualquer mudança, por exemplo, queremos mudar a forma da conexão do banco de dados ou a forma com que guardamos os dados, né, persistimos os dados. Veja que nós queremos que alterar cadastro e relatório. E dessa forma, 100% da nossa aplicação sofrerá, das classes da nossa aplicação, sofrerá alterações. Bom, considerando então o outro código, né, em que nós tivemos na semana passada, vamos analisar a tela, né, cadastro, né, o frame cadastro carro. Esse daqui, o código, né, ele tem no nosso código lá, que eu considerei como um bom design, né, ele tem dois imports, o salvar DAO e o importar a classe carro, tá? E ela vai estender o JFrame. Então veja que aqui nós já identificamos que cadastro depende de salvar DAO, depende da classe carro e depende da classe JFrame, né? Tem alguma relação ali com essas classes. Ela está acoplada a essas classes. Bom, então aqui se nós pegarmos, né, o frame cadastro carro, ele está então dependendo do carro, né? Salvar DAO. Então, aqui essa relação salvar DAO e JFrame. Então, identificando a relação, né, carro-DAO, ele tem uma dependência, um acoplamento, né, aqui com carro e com Connection Factory. Então, aqui nós já vemos aqui pelo import, né, então Connection Factory e carro. Só que para fazer a relação, né, para fazer as suas responsabilidades, ele precisa de comunicar com outras classes. Connection, Prepare Statement, Result Set e SQL Exception. Bom, então depois a gente atualiza este diagrama. Agora vamos lá no frame cadastrar carro, né? Vamos considerar então o código aqui do botão cadastrar. Se nós formos analisar este código, né, nós percebemos aqui que cadastro também depende da Action Event, bem que é a parte para tratamento do clique no botão. Okay? E por último, vamos analisar a classe carro. Analisando o código da classe carro, nós percebemos que ela tem uma dependência, né, aqui com a classe string e somente esta. Somente que esta é uma classe de análise, né? Se nós formos analisarmos
nossos diagramas, né, os diagramas de projeto, em que apresenta então as dependências não só das classes identificadas na análise, mas também das classes necessárias para a construção dos sistemas, nós teremos, né, a tendência de deixar as classes de análise menos dependente de outras classes quanto possível. E assim, as classes de análise somente serem dependentes de outras classes de análise, identificadas durante a análise. Bom, então, a partir dessa leitura do código, eu identifiquei essas seguintes dependências, esses seguintes acoplamentos. Frame cadastra o carro, né, está acoplado a JFrame, mas também ao JLabel, o JButton, o ActionEvent e o JTextField, que são as classes do framework Swing para a construção da interface de usuário. E também a classe carro, né, que a classe carro vai representar os nossos carros dentro da memória do computador. O frame visualizar carros, que vai então exibir, a janela que exibe a tabela com os carros cadastrados, né, ele vai precisar ser um JFrame, então aqui ele está, né, dependente, está acoplado ao JFrame, bem como também uma barra de rolagem, né, caso a tabela muito grande, a tabela propriamente dita e o modelo da tabela, como é a forma que o Swing disponibiliza para nós construirmos a tabela. Então, existem essas dependências. Mas o frame visualizar carros, ele também tem outras, né? Porque ele precisa manipular uma coleção de carros, e aqui então nós codificamos usando a ArrayList, né? E para navegar nessa coleção, nós dependemos da classe Iterator. Então, frame visualizar carros está acoplado a todas essas classes, né? Inclusive a classe carro, que é a nossa classe de análise ali, identificada durante o período da análise, e a classe carro DAO, porque é a classe DAO que vai nos recuperar os carros que foram registrados no banco de dados. Bom, essa classe, a carro DAO, ela vai depender então de diversas outras classes, porque ela precisa fazer essa conexão com o banco de dados. Então, vai depender de Connection Factory, okay? Vai depender do Prepare Statement, que vai construir e executar a consulta SQL, né? O Result Set, para que a gente possa buscar esses dados, né? Ter esses dados para o programa utilizá-los. E SQL Exception, caso de algum erro durante esse processo. E por fim, Connection Factory, que vai depender de SQL Exception, né, porque ele vai tentar fazer uma conexão com o banco de dados, pode dar algum erro. A classe Connection, que faz essa conexão para a gente. E o Drive Manager, né, que aí nos auxilia a carregar qual é a classe que a gente precisa ser utilizada para conversar com aquele banco de dados. Perceba que nós temos mais classes, mas a distribuição das responsabilidades, né, como nós vimos anteriormente, está mais dividida entre as classes. E, neste caso aqui, por exemplo, se eu quiser alterar a forma de persistir os dados, né, seja ele trocando de banco de dados relacional para um outro tipo, né, basta eu trocar parte das minhas classes, que é o carro DAO e o Connection Factor. E as demais eu ainda tenho posso manter, mas vai existir uma dependência entre a classe carro DAO, que então significa que pode impactar nessas classes. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, o senhor disse então que no vídeo anterior, que o grau de acoplamento vai determinar como é difícil fazer alterações em uma aplicação, né? Veja, analisando esses diagramas de classe, deve estar falando, poxa, aqui eu mudava só duas classes, né? Eu tinha duas classes. Aqui eu tenho mais classes a mudar, professor. Isso me parece muito mais fácil de alterar. Mas vai depender ali também de qual é a alteração, né? E qual é a sua compreensão do código, porque quando temos essa quantidade de classes, o código das classes também são menores, né? E o impacto de uma, a gente consegue perceber ali, analisando o acoplamento. Então, como é que você identifica o acoplamento? Bom, você pode analisar olhando o diagrama de classes, caso exista um, né? Ou então pelo código, através, né, da conjunto de pacotes que são importados, das classes que são importadas, dos pacotes importados, os atributos da classe, a declaração daquela classe, também caso ela estenda alguma outra classe, os tipos dos atributos da classe e quais são os tipos dos objetos utilizados no método da classe.
E agora você está se perguntando, professor, como é que eu posso então diminuir o acoplamento? Bom, primeira coisa, distribua as responsabilidades do sistema adequadamente entre as classes, criando classes altamente coesas. Okay? Algumas relações vão surgir por natureza. Né? E uma outra forma é empregar a navegabilidade, que vai definir a direção de uma associação. Uma associação é o que? É uma relação entre duas classes. Entretanto, nós podemos fazê-lo com que fique bidirecional ou unidirecional. E quando a gente deve pensar, então, sempre, durante o projeto, preferência a unidirecional. Mas qual que é a diferença? Bom, nesse caso aqui, consideremos que temos duas classes, a classe A, a classe B, e elas estão associadas. Bom, aqui a associação tem multiplicidade 1. A multiplicidade iremos discutir posteriormente, ok? Mas considere a multiplicidade 1. Para codificar a classe A, nós escreveremos o seguinte código. Public class, aqui em linguagem Java, né? Classe A. Bom, abre chaves e então eu vou declarar o quê? Devido a essa associação, eu terei um objeto da classe B na classe A. Então, coloquei aqui, ó, private, classe B, OBJB. Então, o nome do meu objeto, do tipo classe B, se chama OBJB. Bom, e da mesma forma, como ela é bidirecional, a classe B, na hora de construir o código da classe B, vai ter que ter um objeto da classe A. Então, aqui eu coloquei public class, classe B, e dentro, dentro dos atributos da classe, coloquei private, classe A, OBJA, significando o quê? Materializando essa associação. Agora, então aqui significa quando é que eu tenho que usar isso, né? Quando, a partir da classe A, eu tenho que acionar ou conhecer os atributos, né? Conversar com a classe B. E quando a classe B também precisa conversar com a classe A. Agora eu posso restringir para diminuir o acoplamento. Então veja, aqui a classe A ela pode conversar, solicitar métodos da classe B, mas a classe B não pode conversar com a classe A. Assim, a classe A fica acoplada à classe B e a classe B não está acoplada à classe A. E o código ficaria dessa forma, né? Então, aqui a classe A ela vai ter um objeto da classe B por conta da associação. Mas a classe B não irá ter um objeto do tipo classe A na sua declaração. Ou até mesmo durante o uso dos métodos. E eu posso fazer o inverso também. Né? A classe B está associada com a classe A, mas a classe A não está associada com a classe B. Então, aqui, ó, public classe A, não tem um objeto do tipo classe B. Enquanto que na declaração da classe B, no código da classe B, existe um objeto da classe A. Então, dessa forma, a classe B está associada, a um elemento da classe A, então, portanto, está acoplada à classe A, mas a classe A não está acoplada na classe B. Então, o que isso significa? Que quando houver mudanças na classe A, posso ter impacto no código da classe B, neste caso aqui. Neste outro caso aqui, quando eu tiver mudanças na classe B, posso ter mudanças, impacto na classe A. Mas se eu mudar a classe A, eu não terei impacto na classe B. Enquanto que nesse daqui, que é o bidirecional, se eu mudar a classe A, posso ter impacto no código da classe B. E se eu mudar a classe B, posso ter impacto no código da classe A. Então, esses diagramas que eu fui mostrar para você já considerava a navegabilidade. Então, carro DAO, por exemplo, precisa manipular nenhum ou vários carros, conforme ali a requisição. Agora, carro não precisa conhecer o carro DAO. Agora, o frame cadastra o carro para poder, então, receber os dados dos usuários, e então dar execução ao sistema para salvar esse novo carro na base de dados, ele precisa conhecer o carro e conhecer o carro DAO.
Só que o caudal não precisa conhecer o frame cadastro carro. Bom, espero que vocês tenham compreendido como identificar o acoplamento analisando o código. Então, devemos ver quais são os objetos que estão sendo utilizados naquele código, né, nos momentos das declarações dos objetos, né, dos atributos da classe, analisando o código dos métodos, bem como também os importes da classe. E também o uso da navegabilidade para diminuir o acoplamento entre as classes.